Olá, pessoal, voltamos aqui com essa queridíssima bancada e estamos também voltando a convidar você a permanecer conosco aqui nesse debate agora sobre o socialismo municipal. E aí, como é que tá os nossos políticos? Como é que tá o gestor do município? Como é que estão os vereadores? Afinal, a bancada aqui, os políticos e os vereadores prestam ou não prestam? Como é que é aí? Van, começa. Eita! Aí, pessoal, mais uma vez boa noite, né? Estamos de volta. Aqui nós estamos falando da cidade de Passo do Camaragibe, no estado de Alagoas, na cidade onde prefeito, até então, que eu tenho conhecimento, nunca se reelegeu. Realmente, até agora não. Nunca se reelegeu. Talvez, não sei agora, tem aí um prefeito, né, na cidade. Não sei agora que vai concorrer mais uma vez para a reeleição. Não sabemos se realmente vai se concretizar isso aí ou não. Eu, eu vejo assim que. O que é que vocês dizem aí da gestão do prefeito de Passo Camaragibe? Isaac, pode Tá uma gestão começar. boa? Tá mediana? Ou precisa melhorar? Mas olha, A gente olha. sabe que precisa melhorar, né? Mas Olha, uma coisa eu Eu- garanto. Uma coisa eu garanto. Praças estão sendo pintadas. Colégios estão sendo pintados. E algumas ruas estão sendo calçadas. Na verdade, a gente estamos em 2023 e essas atividades eram feitas pelo Império Romano. E essa distância de Império Romano para a atualidade é um hiato muito e gigantesco. por incrível que pareça, as estradas feitas por ele naquela época continuam ainda de pé. Acho que ele De faz modo hoje- que hoje existe até, na verdade, uma vanglória ou um assalto de glória por essas atividades simples, como, por exemplo, calçar rua, pintar praça, restaurar prédio público. Os romanos dariam essa glória para os artistas, Então, isso aí também para acontece em os Israel, profissionais as cidades construtores. refúgio. As cidades refúgios? Pois bem, Já tá bem sinalado, Pronto. tudinho, pra Você os vê caras que que- estivessem fugindo não errar a exatamente. cidade. Então, mas como é que são atividades tão simples, básicas, antigas, que os próprios imperadores romanos não se gabavam disso? É porque a mente E do hoje, ser humano continua a mesma. um gestor até simplesmente pior. se gloria porque calça a rua e pinta. Na verdade, isso é uma atividade tão simples que os antigos faziam isso sem glória nenhuma. Isaac, alguma coisa a Bom, comentar? mas o que É. é que você diz aí? Você acha que a gestão É tá o boa, seguinte, precisa melhorar? É o seguinte, primeiro eu quero deixar claro que aqui não tem partido, é imparcial. Porque no momento que você começa, por exemplo, tem um gestor, né? Você começa a falar de uma situação, vamos supor, a gestão está deixando a desejar. Automaticamente constrói uma política de outra, da oposição. Entendeu? Então a gente tem que ir para os prefeitos de todos os tempos. Tá, Quem fala um foi? pouquinho, fala um Entendeu? pouquinho Então, assim, para as pessoas não pensarem, porque no momento que a gente vai fala de uma deficiência de uma administração, há quem vai entender, pessoas vão entender que Positivo. esse pessoal aí está desconstruindo a política porque está querendo puxar para o outro lado. Não. Ou Entendeu? dando continuidade a uma política de atraso. Isso, tá entendendo? Então a gente olhar nesse olhar clínico para que as pessoas entendam que, vamos supor, se fosse qualquer pessoa que estivesse na gestão, seria cobrado, né? De uma Bom, forma... nessa questão do gestor, a gente vamos daqui a pouco continuar mais nesse assunto, mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. E os vereadores do Passo Camaragibe? Rapaz, olha... São efetivos? Olha, quase não Van, existe? ô, Van, inclusive, eu quero só deixar, com relação aos vereadores, deixar que pra mim existe duas categorias de vereadores aqui no Passo. Os que têm coragem de vir ao podcast e muitos que não têm coragem. Eu já classificaria em dois tipos. Fica à vontade. Essa é a pergunta. Se estão. Faz de novo? Pergunta. Os vereadores, como é que eles estão? Se saem no. Aliás, não estou falando vereadores agora, desse mandato. Estou falando desde que a gente conhece a Olha, história do eu Passo sempre Camaragibe. escuto uma cantiga que o povo fala, né? Os vereadores não trabalham, não trabalham. Assim, é preciso ir na Câmara Municipal para ver quais são os projetos, as indicações dele. A gente Será sabe, que na rua, olhando na sabemos, rua, a gente não, não vê, sabemos que Eu fiz uma os verea- pesquisa. a- Eu fiz uma pesquisa. o legislativo deixa a desejar. Eu fiz uma pesquisa Muitos uns aí dias. deixam. Não na gestão passada. Na gestão passada, nem nessa agora. Mas eu fiz uma pesquisa uns dias atrás. E eu descobri no site da Câmara, eu descobri que os únicos projetos que
que eu pude visualizar ali Pronto. era só mudança de ruas, nome de ruas. Por exemplo, a rua Isaac Valdemar, aí vamos trocar para Se o nome colocar Ivan Lins. esse tipo de responsabilidade no podcast, a gente faz isso simplesmente sem nem pagar. Porque, por exemplo, a atuação de um vereador for basicamente renomear a rua, isso é uma atividade muito desimportante de desocupados. Isso é uma questão muito ociosa e muito simplista. Você deveria ser mais proativo como vereador. É. Porque a função da vereança é muito mais do que isso. Fiscalizar a Aí eu- emenda, né? Aí, Nas leis, Por exemplo, O beneficiar destino dos a- recursos, para beneficiar por o exemplo, a poder cidadania. concentrado na mão de um vereador é muito grande. Por O exemplo- vereador não só exerce a função de fiscalizar, ele também exerce a função que ele exerce além de fiscalizar, que essa é a mais básica e conhecida, é a função dele também exercer o poder legislativo e também o poder judiciário internamente na Câmara. Teve um Você fato- já viram algum vereador em alguma escola fiscalizando que tipo de conteúdo está sendo ensinado, se existe ideologia se estão ensinando ideologia ali, Ou o que tá partidária, ensinando e tal. né? Se falta professor, se não se falta. está faltando professor, se realmente estão tendo as aulas. o- Eu acho que isso Ô, também faz parte Claro que do- sim. É o fiscal do A dinheiro do fiscalização povo. dele é sobre tudo. Tudo que Mas, compreender o município é, é pertinente eu à vejo- atuação e eu à vejo- ação eu do vejo- vereador. Eu vejo assim, da seguinte forma. Nessa visão, eu vejo nessa visão o seguinte, que o vereador, aquele é cobrado muito nas políticas de Ele é assistência. cobrado por quem? Pelos E no eleitores quê? dele. No que ele é cobrado? Eles Na são assistência, cobrados na na parte assistência. assistencial. Mas o que é esse assistencialismo realmente? É o bujão de gás quando falta. Isso é política? Não, Não. mas é adotado Mas- isso. mas E isso é uma cultura e tem que existe para as e Camaragibe. custa. E custa Custa muito caro, realmente. Entendeu? Porque, olha, o vereador... Recibo de energia, É. fatura de energia, de água, Remédio, exame. Que isso É. não é uma função do vereador. Para isso existe a assistência social, existe a Van, Secretaria de Saúde. É. Porém, Mas nesse caso, ele deveria reivindicar para não fazer esse tipo O de problema- assistencialismo, reivindicar Ele que perdeu o setor eleitor, da sociedade. Perdeu o eleitor, além perde. de perder não é compra de voto, mas além de Perde. perder o eleitor, é um problema que tem que ser trabalhado na educação. É por isso que eu estou dizendo a você, tá indo fiscalizar a educação, porque se esse vereador passar na educação antes e começar a observar se realmente os conteúdos estão sendo ensinados para trazer uma mentalidade diferenciada na cabeça do aluno, aí pode ser que mude. Mas digamos Porém, se for dessa forma aí, é cultura, Vamos- Mas, cultural. do mas povo. vamos retomar Olha, esse ponto do assistencialismo. O Van fala, depois você fala, depois eu falo. Nessa depois eu questão falo. do assistencialismo, Vamos dar o espaço nessa pra questão cada um. do assistencialismo, digamos que essa função que está sendo desviada do vereador, porque isso não compete a ele, dá esse assistencialismo minúsculo, e isso tem um setor na sociedade que tem inteira responsabilidade, que é a assistência social. Não deveria o vereador conscientizar ou tentar ver meios para robustecer a assistência social para alcançar esse pessoal que é de classe, que tem as suas condições, mas a necessidade deles é grande, porque o fato dele pedir é muito. Mas isso, na verdade, essa questão desse setor de assistência social, isso já gera, na verdade, facilidades para esse tipo de política. Porque se você tem uma secretaria que atua com todo o porte e todo o suporte às pessoas que é demandada e que elas vão até os vereadores, e os vereadores levassem essa condição e essa situação socioeconômica precária de cada uma dessas pessoas que ele conhece, porque ele tem um alcance do eleitorado dele. Não, mas- Se mas- essa mas a situação assistência fosse faz isso levada aí, para a gente. secretaria, substituiria até essa função dele e esses gastos pessoais. Mas a assistência social, ela trabalha nesse Mas ela sentido. compreende todas essas pessoas? Aí Ah, eu então não, essa eu não de- posso responder essa parte aí, porque eu não estou bem por dentro desse assunto aí. A da gente está questão falando sobre assistencial das pessoas. a Mas veja só, eficiência eu da acharia, secretaria, assim, deveria bem ter, não? melhor, bem melhor, que eu sei que não é fácil, já tentei. Inclusive, eu pretendo, não sei o que vai acontecer daqui para frente, em 2024, ser candidato também Certo. a vereador. Porém, eu não, talvez aconteça alguma coisa e de repente eu desista, porque também não é muito lá, porque eu sou um cara, eu gosto muito de cumprir as Tem que coisas. botar a mão no bolso, viu? Entendeu? For Aí candidato, mão no veja bolso. só. Para se criar um projeto, não é só criar um projeto, tem que saber de onde virá o recurso. Não, mas que não irá precisa alimentar criar esse projeto. Você já tem uma secretaria Não, que já Mas trabalha. vai chegar. Por exemplo, a nossa assistência social, ela ajuda as pessoas por cesta básica. Por Certo. exemplo, na cesta básica não vem gás.
para pagar o gás, não vem para pagar Rapaz, o podcast só tá vocês dois, viu? energia, né? Vamos, Entendeu? Você então eu acharia que era bem melhor. Senão vai passar o tempo aqui só vocês então dois. eu vou me calar um pouquinho aqui. Então Mas eu você acharia idealize para nós. Eu acharia que seria bem melhor os Idealize vereadores pra nós. entrar com a ideia de criar um projeto Pois bem, efetivo e ver também, estudar questões de como vai ser alimentado aquele projeto. pronto, Então, pois bem. há um projeto que não vai gastar praticamente quase nada, eu tenho em mente, já para a educação, nenhum centavo vai ser investido nesse projeto. Certo. Nenhum centavo. Tem como pelo menos dar alguns detalhes sobre isso? Não posso porque de repente, né, Outro alguém copiar, daqui né? pro final de Vai 2024 copiar. alguém copie. Vai clonar. entendeu? Plagiar. Então você, telespectador que tiver aí, quiser entrar em contato aqui para saber do projeto também, fica à vontade. Aí tem não uma vai dar da um- assistência, agora só que da assistência eu tenho que fazer um levantamento no estudo para saber se há condições de bancar aquele projeto, de sustentar aquele projeto, de onde virá o dinheiro. Mas talvez não há desinteresse, né? Ou talvez não tenha ideia, porque também... Mas será que o indivíduo, para idealizar uma coisa tão básica, será que ele precisa, na esse não é verdade, tão, ser... esse da sociedade. É o quê? Às vezes é só questão de pensamento, só sentar para pensar. Certo. Mas já vê isso aí, Isaac, fala. Olha, a política de Passo de Camaragibe tem custo. E é Tem. caro, não só do Passo, mas da região. Um colega meu, vereador de uma cidade vizinha, ele ganhou com 80 mil. Os amigos deles gastaram 500 mil reais para chegar lá. Então dá retorno, né? Pare, porque ele tinha uma amizade enorme. Ele tinha uma amizade enorme. Então aí já é um Aí, ambiente que de foi- financiamento. que foi- Aí já que- está quase uma bolsa de valores. Peraí, você está investindo na política para tirar, ou seja, valores exponencial? Eu não sei qual é a Como cidade. é que funciona eu não sei qual é a exatamente cidade isso? está falando. Por exemplo, se isso aí fosse em Passo Camaragibe, um investimento Rapaz, de 500 mil. vocês... Não, você pode participar vai... sim, não tem problema. Deixa eu concluir o raciocínio? Posso concluir? Pode, Ah, sim. Olha, ele foi candidato, ganhou porque ele tinha serviço prestado e prometeu emprego, né? Prometeu emprego. Ele E- sendo vereador. Não, vereador não. Depois que ele Candidato. ganhou para vereador, Era candidato. aí ele viu o problema, porque as pessoas queriam emprego e ele não tinha condições de empregar. Entendeu? Passo de Camaragibe, o vereador gasta. O vereador gasta. Para chegar no parlamentar municipal, Faz para tempo chegar que na esse Câmara. teu amigo... Não, recente. Tá, Agora. mas ele provavelmente É. não vai voltar amanhã. Olha, Provavelmente não esse tem aí já articulação. já Ele, era. não, tem que ter Esse aí dinheiro. já era. Ele vai gastar, vai ter que ter uns 400 mil para ir para o outro eleitorado. Aí o que é que acontece? Ele investiu 80 Ah. e vai ter que investir mais ou menos 400 mil. É porque, assim, a política do Passo, vocês têm que entender isso. Da região, funciona assim. No momento que o cara é candidato, então as pessoas vão votar nele, a maioria, em boa parte, pelo recurso. Porque um vai pedir um bujão, o outro vai pedir um saco de cimento, um vai pedir material de construção. Então, se ele não suprir essas necessidades, ele não vai chegar lá. Só que é o seguinte, A pouca... se isso fosse você, um candidato, ou eu, qualquer um de nós aqui, ou qualquer um outro, gastar em torno de R$500 mil. Não, rapaz, em outra cidade maior, Sim, né? mas um exemplo, outra seja lá cidade, qual for a cidade, sim. não importa. Eu tenho um pensamento mais além. Porque Sim. só como vereador, para tirar esse dinheiro vai ser difícil durante Mas, 4 mas é o seguinte, é aí que eu quero chegar. Aí é por isso que não mas, vai- mas é o que eu quero chegar. Olha, tem o voto da amizade, tem pessoas aí que 10, votam. 15, tá? 20 votos. Isso. Então, o que é que acontece? O vereador aqui gasta 150 mil reais. Então ele gasta 150 mil reais para chegar no legislativo municipal. Então, quando ele chega lá, então ele é vereador. Agora ele não é o coitadinho, não. Entendeu? Então o pessoal vai chegar, olha, eu quero bujão, quero isso. E ele ainda vai ter que filtrar. Eita, isso aqui tem futuro não. Porque ele sabe, aquele não tem, ó, não tenho não, vem outro dia. Agora os cabos eleitoral dele, ele vai ter que chegar junto, porque Mas é o você que acha dá que o o cara voto. gastando 150 mil reais numa cidade Não que nem tira. um passo... Tira, aí onde é que eu digo que tira a qualidade Porque de 5 mil serviço. salário, né? 5 mil salário, né, mais uma quase ajuda 7, de custo aí de Porque de assessoria aí, do aí o que é gabinete, que acontece? dois. Aí o que é que acontece? Aí o vereador, ele não vai querer ser oposição do prefeito. Porque se ele for oposição, ele não vai indicar os cabos eleitoral dele para trabalhar. Então, ele não vai conseguir emprego. Então, aí tem aquele famoso cala a boca, né? Agora, se o pessoal, o povo se conscientizasse, dissesse assim, Van, a gente vai votar em você, porque você tem projeto, qualidade, capacidade, e a gente está vendo que você tem um perfil político. Você vai desempenhar a função.
Aí você vai, chega lá sem nenhum centavo. Aí o prefeito vai chegar para você. Estou dando um exemplo aqui. Aí o prefeito vai chegar, Van, rapaz, é aí, eu vou te dar tanto aí para tu não me fiscalizar, para tu não tu beneficiar nas emendas aí e tal. Aí você diz, rapaz, olha, os meus eleitores aí não quer saber não, quer ver eu trabalhar. Se eu não mostrar trabalho de... Assim, tá entendendo, Dudu? Tá, só uma pergunta. Mas o pessoal não quer saber disso. Só uma pergunta. Não, deixa eu concluir. Vai, então conclua. Deixa eu concluir. O povo não quer saber, a maioria do povo não quer saber disso não. Ele quer saber que quando chegar nas eleições, o pessoal é a maior fiscalização do judiciário. Tá, fica tá. em cima. Tá. Tá, né? Olha, o passo não, tem... entenda. Para se eleger Porque- no passo, é mais ou menos 150. Não vai depender do trabalho dele. Sim. Vai Na verdade, vai depender. depender- não, Esse canal não. também lhe conscientiza se você tiver pretensão de ser vereador. Não, vai, né? ele vai, Tá, não, tá lhe não, conscientizando não já é de agora. Não é conscientizando, não. É a realidade do passo. Então, do camarada. 150? Porque quando você diz, o vereador não trabalha, porque ele não vai ser contra o prefeito, não. Ele não vai elaborar. Então lei ele está contra sendo prefeito. contra o povo. Mas o povo que come o dinheiro, que bota ele lá, Sim. que se vendeu. Aí por isso que eu digo 150 que mais ou existe uma menos por aqui, complexidade. É 150 por Existe aqui? uma controvérsia grande. Por aqui no passo, 150, como Olha, mais ou menos quanto? Olha, você tem um raciocínio, Eu acho você é que isso aí vai inteligente. depender do povo. Você vai depender. Porque, ó, pessoal, Porque o passo tem o quê? 15 mil veja habitantes. só, o eleitor, por exemplo, o Isaac é o eleitor, você é Van- eleitor, o você é Van eleitor. o Van tem mais uma experiência Eu já de fui política do que vocês. eu já fui tenho uma essa vez candidato a experiência, vereador. Eu não tenho Você Veja só, experiência nenhuma. então. Eu fui candidato a vereador e apoiei um deputado na época. E as perguntas é bom ser sério. Aí veja só. Mas aqui eu também tenho liberdade pra sorrir. Aham. Olha só, aí, digamos, vocês são 3 eleitores. Aí eu chego pra você, eu digo, rapaz, como é que a gente faz aí pra acertar aí? Queria seu apoio. Aí você, às vezes, vai que no meio de vocês, Sim. bicho, tu vai, vou te dar um voto a tu. Sério. Beleza, tranquilo. Mas tem outros que ele sempre quer uma ajuda. Aí acontece, é dessa forma que acontece. Aí você vai dar 200 conto àquele cara. Aí chega outro vereador, ele já pede 200 também. Aí chega outro, em torno aí de uns 30 candidatos a vereador. Ele pega dos 30. Vai votar em quem? Mas Nem ele esse sabe. E todo esse ele é o- que deu 200 reais a ele vai dizer, aquele é meu, ele vai votar em mim. Mas, mano, ele pegou dos 30, vai votar em quem? E como o voto é sigiloso, o votante está em todo o seu direito, né? Então o passo tem essa cultura, o passo Por isso Camaragibe que tem os essa cultura. vereadores As não trabalham, pessoas, né? Não. eu vejo Porque dessa forma. ele porque, tem, cara, ele tem que estar com o prefeito para ganhar o recurso, né? Para poder ajudar o eleitorado dele, que vai bater na porta dele. Estou precisando do exame, eu estou precisando do combustível, estou precisando disso. E o salário que ele recebe não vai suprir aquilo. Ainda tem que ter um montante para quando for para uma reeleição, que vai gastar mais 150 mil de novo. Aí assim. Isso, os 150 mil, eu digo assim, é um tipo uma base. Então, é comprando Olha, voto, não é é isso? comprando voto. Não, Você cara. está insinuando aqui que os vereadores... Olha, o judiciário Você que é fiscaliza. vereador. Se não tivesse compra de voto, o judiciário não fiscalizava, não investigava. Porque Você- investiga, fiscaliza e tem Ô, processo. Isaac, mas você acha que os vereadores de Passo Camaragibe compram voto? Oi? Não, ixi, Não, ele não faz isso, não. isso aí eu não, sei. aqui não, né? aqui no Passo não fazem isso não. E o povo não se vende também. não. O povo não pega um Se saco você é de vereador, cimento. seja daqui do Passo ou de qualquer região, lugar, você está convidado a vir aqui no nosso podcast, aqui na TV Litoral Camaragibe, e contra-argumentar, e inclusive dar alguns detalhes, dizendo, opa, comigo não foi assim não, eu tenho uma vida ilibada, eu tenho ética, ou para dizer os seus projetos, para enfim, Dudu. mostrar a sua grande carreira. Então você está convidado. Aqui não é só um lado. E se Aqui são você todos os for lados. votante, você deve recusar qualquer tipo de negociação em relação ao seu inegociável voto. O seu voto é inalienável, não tem negociação. Seja justo, honesto, imparcial. Olha, Contra-argumente quem quiser relacionar-se em termo financeiro em relação à compra do seu voto. Seja um votante de acordo com as leis que lhe definem como cidadão. Lute contra esse tipo de política. Você não deve manter o conservadorismo da política do atraso. Isso tem atrasado o município, colocado ele em um estado estático, parado, levantaram a trava do município e por isso estamos nessa condição. é verdade. Esse aqui que a gente está conversando com o Van, esse assunto é exatamente a realidade, entendeu?
É a grande realidade de Passo de Camaragibe e eu desejo que um dia o Dudu seja candidato a vereador, para saber na experiência, Não dá. e o Edinaldo também. Que o Comigo não discurso, dá. olha, discurso hoje em trio elétrico, nem trio elétrico estão usando mais, né? É, na verdade, hoje não tá dando. Uma mas pergunta, eu- existe, a vamos política mudar, é vamos malvada. mudar o E ritmo outra do coisa, roteiro, vamos olha, mudar olha, a pergunta. houve uma mudança muito boa que o sistema eleitoral mudou, isso foi maravilhoso. Duas coisas. Uma, que tem a showmício. Aí que era despesa gasta. Quem pagava era o povo. Porque o prefeito, o candidato a prefeito teria que botar uma estrutura Sim, mas de os vereadores palco. então não estão trabalhando certinho, estão fiscalizando direitinho. Sim, mas deixa eu concluir. Então, Então conclui. houve essa mudança Já que faz era 200 showmício. milhas que você não, não concluiu ainda. Não, mas vocês não deixam eu concluir? Vá, conclua. Ah, temos paciência Não, com você. não. Conclua. E como eu tenho paciência com vocês também aí, que vocês, quando uma metralhadora começa. Então, esse sistema eleitoral que houve essa mudança, porque era showmício. Então, o candidato a prefeito gastava muito, ia tirar nos cofres públicos, ia sugar do povo. E o povo queria bandas boas, caríssimas, né? Que a gente via Zezé de Camargo e Luciano até aqui na região. E depois. Juliana Entendeu? Bonde. E é outra muito bom questão vê-la também, dançar. o período Mas de campanha, é quanto muito agora? O período eleitoral? Que era 6 meses, né? Era? São 3 meses. 3 só, meses, dois- né? Diminuiu. 2 meses. Isso são informações importantes, Dudu e Edinaldo. Sim, são. Entendeu? Porque isso aí diminuiu o tempo gasto, porque sempre reflete no cofre público, no bolso É do verdade. povo. Entendeu? E mesmo Por- assim você vê a ajuda dos partidos quanto vem ainda, né? Ajuda partidária. O que é que você quer agora, Dudu? Certo. Qual é o Não. assunto? Eu queria saber, era se os vereadores mesmo realmente, qual é a deficiência que tem de Olha, o, um trabalho efetivo, que É, a, eu não- a eu população, porque na verdade, se a gente for olhar direitinho, quase ninguém percebe que existe a Câmara não, o prédio, não em si, a instituição dos vereadores. Somos orgulhosos anônimos. Não, teve uma época que Não eu não existe. sabia quem eram os vereadores. Teve um tempo na minha vida que eu não sabia. Eu não sabia, Então o sabia nem que anonimato, existia o vereadores. anonimato tá unânime, né? Sim. Se são desconhecidos socialmente, esse anonimato que na verdade, o Edinaldo, Por uma exemplo, pergunta pra você está aqui Certo. conosco, Fazer uma pergunta. você pode citar o nome dos 9 vereadores? Não, eu não conheço de Tá três. entendendo? De três. Não, eu sei que mas você- não a conheço. porque não tem projeto, porque não tem cumprimento de alguma coisa materialmente visível Quem fez que aquilo eles ali? podem Vereador fazer tal, e consagrar o vereador seu X, nome. sabe- Eles não consagram o seu sabe- nome nada. Então sabe- a gente não sabe cê sabe- exatamente. cê A sabe não ser em por quê? alguma rua. Cê Talvez sabe- nomearam alguma rua Você sabe e por o que seu eles nome não está fazem? consagrado simbolicamente. Você Justamente sabe porque você já falou isso aí. essa questão. eles não fazem Por causa disso. porque não dá voto. Então, na verdade, vamos traduzir as palavras do Aristóteles. volta. O Aristóteles disse que a política, apesar de ser um bem público, ou definir como res pública, se ela é um bem público, se ela é um bem comum, se formos fazer uma tradução, ele mesmo disse isso, que a política, ela na verdade, apesar de ter aparência, essa verdade aparente de público, ela na verdade é o único lugar que tem um setor privado. Porque os interesses, quando você coloca esse estado da atuação da vereança, dele fazer negociações para chegar ao poder e após chegar, não ter uma atuação séria e não conseguir por causa dos investimentos e que é muito caro se manter e ser reeleito, isso quer dizer que se ele está ali, o objetivo último dele é qual? Tirar, na verdade, um retorno financeiro. Então isso se consagra em um ambiente privado. Porque no ambiente privado é o único lugar em que você investe pouco e tira muito. Se não existe isso, Ô, não deveria haver interesse para a política. Mas você acha realmente é assim? Que tem político aqui que o que gasta não tira. Não, rapaz. Tem político aqui Se que houver gasta, isso não de tira. verdade, Não acredito ele nisso, desistiria, não acredito. Tem desestimularia-se vereador que disso. gasta não tira. Não acredito. Ninguém consegue, na verdade, fazer um investimento e quando ele está... Ah, não, por exemplo, Tem. olha, aí Não vou se citar você nome, faz um mas investimento, se você faz um investimento tem. e você vê que aquilo ali não vai adiante, a primeira coisa que você Não, faz mas- é mas estancar tem- a mas falência. Tá certo, tem. Mas tem. se Tem, você é porque continua... eles estão por fora Não, é da porque às dimensão vezes da existe uma política verdade do- aparente nisso. Não, mas tem. Uma Por exemplo, verdade aparente. não, Me ajude, Ivan. Diga aí. por exemplo, eu Vai sou, citar o nome? eu vou citar nome não. Certo. Eu sou candidato a A vereador. não ser que você seja um vereador sério, que Não. ganhou sem gastar. Chegou lá, o que deu pra ele, Não, deu e pai, acabou. Tem vereador. Você está muito longe, Olha, muito tem distante pessoas da que realidade. investiram muito e Certo. não teve retorno.
Como assim? Os Como é que que perderam, funciona? todos os que perderam que Não, investiram. não. Os que perderam não quer dizer que foi porque eles não obtiveram sucesso e não continuaram. Talvez seja pelo fato de o que ele ter conseguido, basta. Uma disputa de uma nova reeleição não era mais necessário. Ou até desestimulante. Porque a política precisa ter de quê? De popularidade. Às vezes você não teve um acréscimo de popularidade e você desistiu, mas você não entrou em desvantagem. Você já tem suas Olha, vantagens. Dinaldo, Você já tem consagrado o que você quer. Você não deve julgar pelo Dinaldo, que você escuta. acha que o cara Escuta desistiu um ou pouquinho, perdeu, Dinaldo. pelo simples Tenha fato. paciência comigo. Não, pelo simples fato de você. Deixa eu te falar uma realidade aqui de Isaac, Passo de e a Camaragibe. gente mora todos no município. A gente conhece exatamente essas questões municipais. Isso é uma coisa consagrada. Um atraso consagrado, uma política repetitiva, e isso é de O que o conhecimento Isaac vai Deixa eu- falar, o que o Isaac vai deixa eu- falar, eu deixa vou eu fazer te- uma pergunta para você, deixa para eu te você falar uma responder, coisa. para você responder rapidinho. Por exemplo, Você- o que é que o homem procura? Um homem, o que é que um homem quer na vida dele secular, na vida dele profissional, seja lá em que Prosperidade? prosperidade, sucesso, prosperidade a gente traduz ela como o quê? Poder. poder Poder, financeiro, sucesso, Poder, dinheiro. Sim. dinheiro, poder status, ou dinheiro? status, poder, dinheiro. Poder ou dinheiro? Poder. Às Entendeu? vezes o cara Mas- investe. A política É. dá o poder. Entendeu? Por quê? Tem gente aqui, o Sim. que gasta não tira. Certo. Tem gente, eu não vou citar nome. Não, pode Vai, falar. só termine, homem, só termine. Espera aí. Você começou a falar ainda? Agora eu pergunto a você, essa questão sociedade e os políticos, como é que você vê? O culpado é os políticos ou é a sociedade? Na Pergunta verdade, essa. você Sim. não tem como distinguir quem Sim. é culpado e quem Não quero saber olha, você. Não existe vítima nisso aí. Não Você. existe vítima nessa situação. Sim. Existe uma negociação. Todo mundo sabe o processo e participa dele. Esse ritual dessa Sim. negociação estabelecida, como você falou, que é uma coisa tradicional, e esse tradicionalismo está vinculado a um atraso, e esse atraso já está sendo convencido socialmente, e, portanto, se você pegar um vereador nessa condição, e você pegar os vereadores que não se negociam em relação aos votantes, e digamos que, por exemplo, como é que a gente pode rachar e ter Qual é o vereador um que não ponto se de negocia? partida? Peraí. Qual Tem um- é? Não, a pergunta é Não, essa. Se você falou, vou pegar um vereador que não se negocia, qual é o que não se negocia? Digamos, olha, digamos só, Tem. que, por exemplo, a única forma de você é o romper isso, problema. de romper Não isso, por tem, exemplo, não já que não existe. tem, o que é que devemos fazer? É. Como é que se pode romper isso? Porque, por exemplo, porque a sociedade ela conseguiu manifestar uma possibilidade de mudança Brasil, mudança nacional. Porque o cara mostrou umas propostas. Olha. Então as pessoas acreditam, calma, as pessoas passaram a acreditar nisso. Isso tem que ter um outro ponto de partida. Enquanto a gente acreditar que o eleitorado é culpado porque se negocia e o cara que é o candidato faz proposta para negociar o voto, isso é uma coisa imparável. Se a gente partir de uma perspectiva nova, socialmente, e ter novas pessoas que não tenham essa mesma visão de negociata política, há possibilidade disso melhorar. Porque se você não teve esses gastos exorbitantes, essas despesas gigantescas, e essas receitas que você vai ter que, como probabilidade, de gerar internamente dentro da política, para então lhe satisfazer pelos seus gastos, obter essas Dinaldo. vantagens, se isso acontecer, Ô, ô. isso é uma coisa repetitiva. Olha, Agora, se não, como olha. quebrar? Para quebrar, precisa necessariamente haver um grupo Ó. de pessoas. Ó, peraí, calma. Porque, Existe um na grupo de verdade, pessoas conclua, vai, com a sua conclua. mentalidade. Ô, Um Edinaldo, grupo de conclua, pessoas com a sua Faça a mentalidade. conclusão. Um grupo de pessoas com a mentalidade do Van. Tem um Faça a projeto, conclusão. tem definições. Que eu tenho está uma aqui. pergunta pra A você. minha receita está aqui. É. Se várias outras pessoas tivessem a mesma visão, correndo a mesma linha que o Van, há possibilidade dele ter Ó. uma proeficiência política internamente na Câmara e trazer melhorias sociais, sim. Olha, é o seguinte, as coisas, como funciona, a realidade é que é simples. Você falou uma coisa, que o político que não se negocia. Como é que ele não vai negociar que ele tem despesa, que ele tem gasto? A gente está Como falando é? em quebrar isso, homem. Sim, Só quebrando. Só quebra. Você não acredita na política nacional? Você não acredita? Escuta, Tem que agora, acreditar na municipal, cara. Senão não tem como. Deixa eu Ir adiante concluir. disso. Deixa eu concluir. Esse paradigma só quebra se o povo começar a se conscientizar e dizer, eu não vou vender meu voto. Esse é o canal da conscientização municipal. Exatamente. Eu Se não vou vender meu conscientize voto. por aqui. Existem pessoas já que têm Olha, uma visão, uma perspectiva deixa eu política fazer uma pergunta. imparcial. Tá ali o já. Você tocou nós- num nós assunto temos aí. Professor 3 minutos Van. ainda. Olha, 3 minutos. Você Aí. tocou num assunto aí muito interessante. Até você falou que foi algum tipo de projeto que ele mostrou. Que é no caso do governo federal. né? Federal. A mentalidade das pessoas mudaram.
eu não vejo que foi simplesmente por causa de algum tipo de projeto que ele mostrou para o povo. Foi a mentalidade das pessoas. Não, mudaram porque ele tinha projeto que era em oposição, que já estava Porque funcionando. até então aquelas mesmas pessoas viviam se gradeando com outros partidos que na verdade não tinha diferença nenhuma. Era que é tão tal que hoje está tudo junto. Então eles eram enganados. Quando chegou agora alguém que mostrou que eles eram enganados sem mostrar projeto nenhum, tá a ponto do povo fazer. Oxe, ele mostrou, por exemplo, o discurso do federal para rebanho social foi exatamente, por exemplo, uma aliança relacionada às questões, por exemplo, da privatização. Isso é um projeto. A privatização, em desestatizar a quantidade de empresas gigantescas no Brasil, foi uma das propostas que maravilhou o povo. Vamos voltar para o passo. Eu estou falando que se você acredita em política federal e mudança de consciência social, isso também pode ser trazido para um lugar menor do país. Claro, isso é necessário. Agora precisa romper, quebrar exatamente esse paradigma maligno do atraso. Considerações finais, Isaac? Infelizmente, a política do passo, a que funciona é a política do assistencialismo, não é a da assistência social do município, que tem um dia a dia, né? Mas se não tiver o assistencialismo que individual, não falo nem no coletivo, não funciona. Então, infelizmente, os vereadores só ganham se tiver amizade, o trabalho prestado e, sobretudo, o dinheiro, o recurso. E o prefeito, ele tem que ter aí um recurso bastante enorme. Considerações finais. Deixa eu concluir. E o prefeito, o candidato a prefeito, ele tem que ter bastante isso aqui, para manter a equipe dele, o grupo dele, para chegar. Infelizmente, essa é a realidade de Passo de Camaragibe. Certo. Para o nosso telespectador, consideração final, Van? Eu quero só agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta noite, participando junto com vocês. Eu acredito que se me convidarem outras vezes eu estarei aqui. Eu queria aqui participar de uma reunião com algum vereador, prefeito da cidade, ou ex-prefeito, fazer alguma pergunta e indagar o seu projeto político para a cidade, né? Ex-prefeito, você que fez carreira política no Passo, te ha convidado a vir aqui. Ednaldo, considerações finais? Eu acredito na possibilidade de que isso pode mudar, mas isso vai depender do eleitorado e da sua conscientização. Se você se conscientizar da relevância do seu voto, das pessoas que devem serem representantes na Câmara, se você tiver essa consciência, essa lucidez de filtrar as informações e julgar as pessoas que estão aptas e capacitadas a serem seus representantes, isso possivelmente melhora. Porque se você tem uma crença de que se as políticas nacionais elas são políticas que melhoram e geram uma esperança, ou no mínimo uma possibilidade de melhora, logo, por que não acreditar justamente no seu município? Não precisa ter um ceticismo parecido com o do nosso amigo Isaac, que tem uma desesperança municipal da mudança e da quebra dessa política do atraso municipal. É só percepção, certo. mas Agora minhas considerações finais. Obrigado a você que está aqui nos vendo. Obrigado por se inscrever. Eu estou vendo que você acabou de se inscrever. Obrigado por se inscrever, por estar curtindo, por estar compartilhando. Nós só existimos aqui como bancada e como podcast por você e para você. Então, meu muito obrigado. Fique com Deus. Um beijo e um abraço para o meu pai, José Benedito Pimentel dos Santos. Amo o senhor e valeu!